Sejam todos bem-vindos novamente aqui Entre Nós. Hoje nós iniciamos uma série de episódios temáticos em que toda a nossa equipe vai tratar de alguns assuntos, de alguns temas que estão cada vez mais latentes e que são importantes no contexto das políticas públicas e que fazem parte, obviamente, das nossas ações e do nosso rol de serviços que compõem o portfólio da empresa. Então, para isso, nós vamos contar com a participação de vários convidados, de vários especialistas em diversos temas e que vão nos ajudar, então, a lançar um olhar mais minucioso e atento a cada um desses assuntos que envolvem, então, as ações no campo social. E pensando nisso, a gente vai começar, então, discutindo, debatendo um pouquinho sobre o Dezembro Vermelho, que é o mês em que se enfrenta, um mês mundial de enfrentamento ao HIV e AIDS e outras ISTs. E já de imediato, então, quero agradecer a nossa convidada de hoje, a Márcia Gabriela Rodrigues de Lima, que é coordenadora da Política de Promoção de Equidades em Saúde e da Política de HIV e AIDS e ISTs e hepatites virais aqui do município de Santa Maria. Além, é claro, de uma colaboradora assídua, né? Hoje ocupa a função de secretária do Fórum de HIV e AIDS aqui também do município. Então, Márcia, seja muito bem-vinda e obrigada por atender o nosso pedido e a participar, então, desse projeto que a Entre Nós inicia hoje. Eu agradeço o convite, então, e é muito bom estar com vocês aqui debatendo sobre esse tema. Obrigada, Márcia. Então, já para a gente iniciar, eu queria que tu pudesse contextualizar um pouquinho para nós como que se dá, então, como que se fomenta essa campanha, que é uma campanha mundial, né? E como que as instituições públicas, o próprio mundo corporativo tem dirigido o seu foco para esse que é um tema tão caro para tantas pessoas e que é uma política que até pouco tempo ela ainda estava marginalizada, né? Com um pouco ação institucionais e corporativas. Como é que tu vê que essa campanha, quais são os reflexos dessa campanha hoje para o mundo? Trazer, né, essa abordagem que é mundial, né, sobre a campanha do Dezembro Vermelho, né, discutir ele a nível do município, é trazer à discussão uma temática que muitas vezes ela é negligenciada, né, muitas pessoas que não viveram, por exemplo, na época de Cazuza, na época de Renato Russo, pensam que essas doenças elas já não existem mais. Então, o que a gente fez? Para que a gente conseguisse ampliar essa discussão, que ela é mundial e deve ser feita todos os dias e não somente no Dezembro Vermelho. Nós formamos, então, em 2021, um Fórum de Ações em Respostas ao HIV, como uma forma de trazer toda essa abordagem que é mundial para dentro do município. Então, por exemplo, quem é que compõe o fórum? Diversas entidades. ONGs, né, a própria gestão em saúde, serviços que nós temos no município que compõem a nossa rede, né, as instituições de ensino superior. Então, todos pensando junto em uma forma de dar respostas, né, para essa questão, tanto da prevenção, quanto na questão da assistência, quanto em relação à própria proteção das pessoas que vivem com HIV. Então, formamos um conjunto múltiplo, onde pensamos, temos reuniões, então, pelo menos 3 vezes ao ano, pensando estratégias focadas em todas aquelas questões que o próprio Ministério da Saúde, que é o nosso norte aqui no Brasil, né, que ele traz, de que formas que a gente pode estar trabalhando. As políticas públicas que vêm deles, né, as normativas, enfim, decisões todas a nível federal, nós discutimos pelo fórum e vemos qual é a melhor forma de aplicar aqui no município. Então, nós evoluímos muito, né, já divulgando em relação a tudo que nós temos aqui voltado para as pessoas que vivem com HIV. Nós conseguimos agora em março o Centro de Apoio e Direitos à Pessoa que Vive com HIV, onde a gente consegue dar um olhar diferenciado, né? Temos a Casa 13 de Maio, que faz toda a parte de assistência, toda a parte de saúde, com consultas, com medicamentos, que é extremamente importante para essas pessoas, porém nós sabemos que o HIV hoje, somente o tratamento, somente essa assistência à saúde, ela é muito pouco.
Nós temos várias questões que permeiam todo esse contexto dessa pessoa, né? A pessoa é muito mais do que só a questão do vírus. Ela é toda uma parte social, ambiental, cultural, que precisa ser respeitada e que precisa ser levada em consideração. Muitas vezes, quando a gente faz as capacitações para os profissionais e para os alunos, a gente sempre diz, só o tratamento em si ele é muito pouco. As pessoas elas precisam muito mais do que isso. E é isso que a gente oferta no Centro de Apoio e Direitos. Então, o que a gente tem lá, por exemplo, né, para acrescentar nesse tratamento, em toda essa assistência à saúde? Temos as oficinas de costura, onde essas pessoas elas conseguem se reunir com seus pares, né, com essas pessoas que já têm o vírus também, conversam sobre todas as questões que têm, familiar, pessoal, né? Então, há uma troca entre eles, né? Nós, profissionais da saúde, só fizemos uma mediação quando é necessário, mas muitas vezes o próprio grupo flui sozinho, né? Eles conversam, eles interagem. Hoje até, inclusive, nós temos uma confraternização de final de ano, onde a gente consegue conversar com eles de uma forma totalmente informal, sem falar em relação a tratamento, em relação ao vírus, nada disso, né? As pessoas são muito mais do que isso. Então, a gente tenta interagir com eles e tem visto que tudo isso, que essa abordagem que a gente tem dado diferenciada, tem influenciado totalmente na forma como eles também se percebem, né? Tanto que nós temos pacientes que há muitos anos não retornaram para o seu tratamento, né? E não estavam indetectáveis, que é isso que nós queremos com o tratamento do HIV, que essas pessoas elas fiquem indetectáveis e intransmissíveis. Conseguimos que várias pessoas conseguissem agora estar nesse estágio clínico, né? Isso é uma vitória muito grande para nós enquanto gestão de saúde, para nós enquanto fórum, né? Então foi um ganho muito grande. Então, trazer toda essa discussão que acontece a nível mundial para dentro do município, de acordo com aquilo que nós temos, trabalhando com as tecnologias que nós temos, com os profissionais que nós temos, a gente viu que ganha uma abordagem totalmente diferente. Ou seja, é, sem dúvida nenhuma, enxergar o sujeito na sua totalidade, né? Entender que ele não é só a doença, né? Entender que o sujeito é muito mais do que isso, né? Ele tem muitas potencialidades, muitos aspectos, muitas habilidades que podem ser trabalhadas, mas especialmente trabalhar a questão da sua autoestima, porque a partir desse contexto também é que ele vai poder ter uma atitude frente a esse momento e a enfrentar muitas questões que envolvem a sua vida e que também são originárias ou são resultado, boa parte da questão da sua saúde. E aí, nessa perspectiva, Márcia, e pensando assim, esses 40 anos de epidemia, pensando nas respostas brasileiras, e dentre as respostas, muitas delas tu já contextualizou um pouco do que o Brasil vem apresentando como estratégias, né, que são estratégias, algumas até nacionais, como é que para a gente chegar nas profilaxias, para a gente chegar até as possibilidades de prevenção, que tu mesma já abordou algumas delas, né, o que a gente ainda precisa avançar, né, especialmente no mundo corporativo? Seria a questão do estigma e do preconceito, pensando que essa seria um dos impedimentos, né, um dos impeditivos para que a gente consiga eliminar essas barreiras do acesso à informação e que a gente possa, então, ao eliminar essas barreiras, possibilitar as pessoas que elas desenvolvam de fato suas competências, suas potencialidades, né, ao mesmo tempo que elas não deixem de lado o tratamento de saúde, mas que se sintam seguras, né, em poder fazer o seu tratamento e manter os seus empregos, manter a sua condição e pensar em uma ascensão, até mesmo dentro daquele espaço de trabalho onde ela esteja inserida. Esse seria, quem sabe, um dos desafios hoje presentes para quem pensa a gestão, para quem pensa as políticas públicas? Com certeza, como conversamos, né, 40 anos, já devíamos ter desconstruído há muito tempo toda essa questão que se tem em torno do HIV, em relação ao preconceito, em relação ao estigma. Infelizmente, isso ainda está muito presente na sociedade. E quando a gente fala de preconceito, já se fala sobre algo que não se conhece, né? Então, muitas vezes as pessoas elas não querem conhecer,
né? E mesmo assim elas continuam ainda tratando o outro com diferença, justamente por essa ignorância, essa seria a palavra, né? Por essa ignorância e essa resistência de não buscar o conhecimento de como que acontece a transmissão, de como que acontece o tratamento dessas pessoas, de que elas podem conviver de uma forma normal como outra pessoa que não vive com o vírus qualquer, de que tem uma qualidade de vida excelente, muito boa mesmo, e que provavelmente essa pessoa, como todas as outras pessoas, elas vão morrer de qualquer outra coisa, menos o HIV, né, quem faz o tratamento. Então, é isso que a gente sempre comenta, que essas pessoas, elas podem ter o seu emprego, que elas podem ter a sua família, que elas podem, no caso das mulheres, que elas podem engravidar e podem ter seus filhos sem que esses filhos nasçam expostos ao vírus. Então, é de trazer para a sociedade cada vez mais sobre isso, né? Inclusive na campanha do Dezembro Vermelho desse ano, a gente lançou em várias faixas no município a seguinte pergunta: o que te impede de fazer o teste do HIV? É uma pergunta direta. O que está te impedindo? É o estigma? É o fato de ter o diagnóstico e daqui a pouco, né, ser discriminado em função disso? E até mesmo de plantar aquela semente. Vamos desconstruir isso, porque o vírus HIV, como a gente comenta, é a única questão que muda dele em relação aos demais vírus é o tipo de célula que ele afeta, que é a célula TCD4. E com isso vai cair a imunidade, e, enfim, a única diferença é essa, nada mais, né? É uma medicação como outra qualquer que a pessoa ela vai tomar, por enquanto ainda não temos cura, assim como outras enfermidades que nós também não temos cura, e essa pessoa vai se tratar, não vai transmitir o vírus, mas vai conviver em sociedade de uma forma normal como outra pessoa qualquer. Então, Larissa, o que a gente sempre comenta é isso, a informação ela precisa chegar cada vez mais, né? Que é para que essas pessoas elas não fiquem desencorajadas, né, a seguir a sua vida, porque a vida delas segue de uma forma normal. Vamos trabalhar, vamos nos relacionar entre si, vamos procurar ter qualidade de vida cada vez maior, que é para que a gente se amplie cada vez mais, e não deixar com que pessoas preconceituosas acabem afetando, né, psicologicamente essas pessoas, e temos muitas, né, que ainda se retraem, que não discutem sobre isso, que têm seu diagnóstico fechado, justamente em função desse preconceito social que a gente ainda tem. Então, cabe a nós, enquanto gestão, cabe a nós, enquanto fórum, trazer a discussão cada vez mais isso, que é para que esse estigma ele seja desconstruído ao longo do tempo. Então, Márcia, conta conosco, conta com a Entre Nós. Esse vai ser sempre um espaço, um canal aberto para a gente poder dialogar sobre isso. Uma das nossas premissas, da nossa missão enquanto empresa também, é que a gente possa colaborar no âmbito das políticas públicas para o desenvolvimento do nosso país. A gente que atua em todo o território nacional, a gente sabe o quanto que o poder da informação, ela é importante e ela transforma muitas vidas, muitas realidades, muitos territórios. Então aqui é um canal aberto para a gente poder dialogar sobre isso e romper com esses estigmas e com esses preconceitos. Te agradeço mais uma vez pela parceria e conta sempre conosco, e obrigada de todo o nosso coração. Eu que agradeço o espaço. Obrigada. Até mais, pessoal. Aproveitem que daqui a pouco mais vai ter outros episódios com temas que são muito importantes para os nossos debates cotidianos.